Bem, pessoal, uma outra forma de preenchimento que eu gosto muito é utilizando o Power Clip. O Power Clip ele é uma ferramenta, um recurso, né, do CorelDRAW, onde você consegue colocar uma imagem bitmap ou até mesmo uma imagem vetor dentro de um recipiente. O que seria o recipiente? Seria uma imagem vetor fechada, assim, ó, um objeto, né, no caso, vetor fechado. Eu vou aqui dar uma ideia de como colocar uma imagem aqui dentro, dando um aspecto tridimensional. E mais à frente eu vou mostrar outras dicas de preenchimento. Mas no momento vamos falar sobre o Power Clip. Para isso vamos iniciar com um movimento simples, né? Uma ação simples. Faça um círculo, né? Da forma que vocês quiserem e coloquem, pode copiar e colar da internet uma imagem qualquer que esteja em bitmap. É uma sugestão, vai no Google, né? Lá no Google você coloca a imagem que quiser, paisagem e cola aqui. Então vamos lá. Bom, nesse caso, como é uma imagem JPEG, eu vou lá dar um Ctrl C e dou um Ctrl V aqui. Ctrl V. Bom, se essa imagem ela fosse uma imagem PNG ou GIF que tem um fundo transparente, eu aconselho lá no Google você salvar para um arquivo e depois importar para dentro do CorelDRAW. Mais à frente eu vou dar umas dicas de como procurar a imagem no Google e aí nós vamos abordar essa parte de importar imagem. Bom, então aqui eu vou dar uma diminuída. Para que ele não fique muito pesado, eu vou diminuir a minha imagem, veja, para o tamanho que eu quero aqui, para colocar no recipiente, e vou redefinir essa imagem como um bitmap novamente, porque quando você dá o Ctrl C, Ctrl V, ele perde um pouco a sua característica. Então você vem aqui em bitmap, converter em bitmap. Como vocês estão trabalhando, eu não gosto de trabalhar com CMYK, né? A imagem fica muito pesada, e isso aí é só quando você vai mandar para a gráfica. Por quê? Porque ele trabalha com o sistema ciano, magenta, amarelo e preto, que é um sistema de policromia de impressão de uma offset de uma gráfica. Nesse caso não, nesse caso eu posso estar fazendo uma imagem para imprimir na minha própria impressora ou colocar na internet. Então nesse caso aqui eu vou usar as cores RGB, que são as cores ligadas para filmes e vídeos, né? E funciona muito bem, ela é leve, não vai ter problema nenhum. Deixa 300 dpi e fundo transparente. Vou deixar aqui marcado, aqui não vai ter nada com fundo transparente, não vou deixar marcado aqui e ok. Pronto, agora eu redefini minha imagem, ele fica mais leve, até porque eu diminui o seu tamanho pelas caixas delimitadoras aqui, ó, e nisso ele fica até um pouco mais leve. Bom, eu botei ele por cima do meu recipiente, veja, por cima do círculo. Agora eu vou pressionar Shift Page Down para ele ir para trás do círculo. Veja, vou até botar esse círculo com contorno amarelo para que vocês possam enxergar melhor. Beleza, agora eu quero colocar essa imagem dentro desse recipiente. Eu vou clicar na minha imagem, eu vou no menu Objeto, e lá em Objeto eu tenho aqui, olha, Power Clip, colocar dentro do recipiente. Cliquei, aparecendo essa seta eu trago para dentro do círculo e clico. Veja, ele agora se encontra dentro do círculo, olha que interessante, né? E dessa forma eu posso, foi como se fosse um preenchimento. Eu queria que essa árvore aqui estivesse aparecendo um pouco mais do que esse aqui. É só você selecionar o objeto que está com Power Clip, né? Pressionar, deixar a tecla Ctrl pressionada e clicar em cima dela. Ao clicarem sobre ela, ela vai abrir o recipiente e você vai poder editar. Vou colocar um pouco mais para a direita, seguro o Ctrl e fecho novamente o meu recipiente, né? Veja, Ctrl, eu abro, boto o mouse para fora, seguro o Ctrl, clico novamente e fechei. É interessante também para quando você quiser fazer o seguinte: eu quero uma imagem, mas eu quero os cantos da minha imagem arredondados. Olha que legal, você pega um retângulo, coloca ele aqui, né? Olha que bacana. E aí você arredonda os cantos com a ferramenta Forma, como já foi visto nas aulas anteriores, clica e depois vem Objeto, Power Clip, colocar no recipiente, veja, pronto, eu fiz aqui com os cantos arredondados. Bom, legal.
E aonde eu posso aplicar aqui na minha taça? Bom, eu vou pegar na internet um fundo dourado ou um fundo prateado, sei lá. Eu vou lá ver o que eu acho lá e vamos ver como nós vamos aplicar aqui na minha taça. Bom, beleza. Vamos dar um Ctrl V aqui agora para poder pegar o fundo. Veja, eu vou pegar esse cara aqui, esse background que eu fiz aqui, e vou colocar na minha taça. Mas para depois eu dar um efeito bacana nele, é interessante você copiar, só deletar esse cara aqui do lado, copiar essa parte aqui pro lado, né? Para que depois eu possa sobrepor, dando uns efeitos interessantes. Bom, então nesse caso aqui eu vou pegar aqui vou selecionar meu fundo, que eu baixei lá da internet, vou vir aqui em objeto, Power Clip, e vou colocar no recipiente. Agora veja, eu vou arrancar o contorno, que quando você remove o contorno dá um pouco mais de realismo. Agora eu vou pegar esse cara aqui, vou colocar ele, vamos botar ele com uma cor que lembra o dourado, né? Vamos botar essa cor aqui nele. Vamos selecionando essa forma, segura o Shift, seleciona outra, pressione C para centralizar e E para C centraliza horizontal e o E centraliza vertical sobre o objeto que você selecionou. Repetindo, eu clico, seguro o Shift, clico aqui no lado, C para centralizar horizontal, veja, agora preciso centralizar vertical, e a letra E. Bom, também vou remover o contorno, para que ele fique interessante, né, para que sobreponha legal, dando um efeito, né, na taça como se fosse roliça, né, vamos falar assim. Eu vou clicar aqui no meu objeto e vou usar transparência. Aqui em transparência, eu posso usar a transparência, veja, eu posso usar a transparência aqui, né, que é a transparência em fonte, né, e olha só, já deu um efeito interessante. Eu agora aqui ia aplicar o efeito em minha transparência, que eu quero branco dos dois lados, desculpa, menos transparência aqui e menos transparência aqui. E aqui no meio vou dar 2 cliques para criar um novo canal de transparência e vou colocar mais transparência aqui no meio. Veja, agora sobre a minha taça eu dei um efeito interessante aqui de transparência e está dando um efeito arredondado. Uma vez aplicado, eu posso vir aqui também e mudar a cor do meu objeto. Veja, eu vou colocar ele azul. Olha, eu vou colocar ele uma cor mais escura para dar um efeito interessante. Mas eu vou manter essa tonalidade aqui. Antes, veja, e depois. E aqui eu posso ainda aplicar uma mesclagem, porque aqui tem uma transparência. Como assim aplicar uma mesclagem? O que é a mesclagem? A mesclagem é quando você bota um recurso de transparente, você pode inserir nesse objeto uma mistura, né, da camada de cima com a camada de baixo. Então, para eu poder fazer essa mesclagem, eu volto aqui com a minha peça selecionada, eu volto aqui em ferramenta de transparência, e aqui em cima, ó, nós temos o modo de mesclagem. Eu vou colocar o modo multiplicar, que ele vai aquecer, vai escurecer um pouco mais essas bordas, melhorando assim o meu efeito. Vem aqui, ó, multiplicar, veja, como agora dá mais efeito da minha taça. Bem, eu agora aqui vou aplicar o mesmo efeito na boca da taça. Eu vou dar um Ctrl V, porque já estava na área de transferência do meu computador. Vou jogar tirar um pouco da direção, né? Botar um pouco mais para trás, ó, para dar o efeito. Vou agora vir aqui em objeto, Power Clip, e colocar em recipiente. Vou remover o contorno para dar mais realismo. Veja, aqui já dá uma ideia que parece que a boca está aberta. A boca aberta é ótima, né? Parece que está. E agora eu vou vir aqui, colocar essa tonalidade como eu fiz, para seguir o mesmo padrão de tonalidade. Seguro o Shift, clico aqui, CE, removo novamente
Agora eu removo o contorno, apertei errado aqui, removo o contorno e aplico agora a transparência. Só que agora eu vou aplicar a transparência da seguinte forma: eu vou clicar em transparência e eu quero a direção que ele seja criado. Então eu vou fazer assim, ó, viu? Eu segurei, puxei, dali eu puxei minha transparência. E agora é só vir aqui na minha mesclagem, multiplicar, e aí eu tenho um efeito bem interessante, dando um efeito como se tivesse a minha peça fosse em 3D. Bom, essa é uma segunda dica de preenchimento. Mais à frente vou dar outras dicas onde você pode colocar o seu objeto, a sua peça que você fez com o máximo de realismo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso canal e boa aula!